viver é Cristo, sempre Cristo. O meu viver é Cristo, sempre Cristo. Segunda carta de Timóteo, no capítulo 2, do versículo 3, Paulo fala assim para Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Veja bem, Paulo ele está fazendo um convite para Timóteo, um convite um tanto que inesperado. Agora no capítulo 3, está escrito assim, Paulo vai falar para Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmo, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, e ingratos e profanos. No versículo 4 diz assim: traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. E algumas traduções está negando-lhe a eficácia. Afasta-te também destes. Olha o que Paulo está falando para Timóteo. Afasta-se também destes. É incrível como a palavra de Deus ela é tremenda, como a palavra de Deus ela é total, ela se faz real nos dias de hoje, algo que foi escrito há muitos anos atrás. Vamos começar aqui então explanando a palavra do Senhor. A palavra de Deus aqui nos mostra, no capítulo 2 de 2 Timóteo, a partir do versículo 3, Paulo ele está fazendo um convite para Timóteo. Convite esse que não é para uma boda de casamento, convite esse que não é para um aniversário, convite esse que não é para uma festa, pastor Alexandre, minha pastora Aurineide, convite esse que Paulo está fazendo para Timóteo, não é um convite qualquer, não é um convite para um aniversário. Uma coisa é você ser convidado para uma festa, outra coisa é você receber esse convite que Paulo está fazendo para Timóteo, algo que ninguém quer. Paulo está falando assim, sofre, pois, comigo. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Todo mundo quer ser convidado para uma festa, todo mundo quer ser convidado para um casamento, todo mundo quer ser convidado para uma festa de aniversário, todo mundo quer ser convidado para um churrasco, mas um convite a sofrer? Quem, em sua sã consciência, quer sofrer com o seu irmão? Me aponta um. Quem quer sofrer por alguém? Nós já não encontramos. As pessoas hoje estão negando a eficácia do evangelho. Paulo ele está falando, olha, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Você quer servir a Jesus? O caminho é esse que está proposto. Não é um caminho só de maravilha, é um caminho de espinhos, é um caminho de renúncia, é um caminho que todo dia você vai ter que negar a si próprio e carregar a sua cruz. É um caminho que você vai ter que renunciar aos seus desejos, às suas vontades para poder cumprir a palavra de Deus, para poder viver a palavra de Deus, agradar a Deus. Muitas vezes nós vamos ter que nos desagradar nós mesmos para poder agradar a Deus. Sofre, pois, comigo. Paulo está convidando Timóteo. Para quem não sabe, Paulo ele estava vivenciando aqui a sua segunda prisão em Roma. Estava preso, Paulo. E agora ele está convidando a Timóteo. Sofre, pois, comigo as aflições. Sabe o que significa aflição? Grande sofrimento, dor, amargura, padecimento. E ele está falando, olha, sofre comigo. Venha passar comigo por essas dores. Venha padecer comigo. Por amor a Cristo.
Você quer servir a Cristo e não quer passar por luta? Que tipo de evangelho você está vivendo nos dias de hoje? Você quer servir a Cristo, mas não quer ser perseguido, não quer ser caluniado. Você quer servir a Cristo, mas não quer largar os desejos carnais, não quer largar a prostituição, não quer largar o adultério, não quer largar a mentira. Que evangelho você está vivendo nos dias de hoje? A Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sabe por que muitas pessoas ainda não são libertas e muitas vezes até congregam 20, 10 anos dentro da igreja e não são libertas? Sabe por quê? Porque ela não conheceu a verdade. Ela é um simpatizante do evangelho. Ela ainda não conheceu a verdade, ela ainda não conheceu Jesus, ela ainda não teve aquele encontro de verdade com Jesus. É por isso que muitas vezes dá trabalho para o pastor, trabalho para a igreja, muitas vezes... Sabe? A Bíblia nos mostra que Pedro, os discípulos, eles andavam com Jesus, mas ainda não eram libertos, ainda não tinham sido libertos. Entanto que quando foram prender a Jesus, Pedro ele puxa da espada e já corta a orelha de um soldado, mostrando que realmente ele ainda não estava liberto. Mas aqui Paulo ele está falando para Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. É interessante que a palavra do Senhor nos mostra no capítulo 3 que Paulo ele vai dar um alerta para Timóteo, e Paulo vai para Timóteo e para nós, e Paulo ele vai falar assim: olha, sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Olha aí, ó, o que nós estamos vivendo agora. Tempos difíceis. As pessoas não conseguem sair para trabalhar. Os templos estão fechados. Ninguém consegue mais se juntar para adorar a Deus. Muitas pessoas estão padecendo de fome. Algumas estão desempregadas. A cidade está fechada. Tempos difíceis que Paulo estava alertando Timóteo e está nos alertando hoje. Paulo está convidando Timóteo para seguir as pisadas de Cristo, nos mostrando que o caminho é estreito, que o caminho muitas vezes vai ser de lágrima, e não vai ser um evangelho frajuto que muitos andam pregando por aí, não. O evangelho é renúncia. O evangelho, ó, é isso aqui, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmo. As pessoas, está cada um ligando para o seu próprio ego, para o seu próprio eu. Já não tem mais o amor ao próximo. Se eu estou bem, eu não estou nem aí para o meu próximo. É isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Já não tem mais aquela comunhão, já não tem mais aquele amor no partir do pão. Pois os homens serão amantes de si mesmo, gananciosos e presunçosos e soberbos. E o que nós estamos presenciando, o que nós vemos hoje, o ponto das pessoas, o que elas não fazem por causa do dinheiro, a ganância, pisando, maltratando os outros, sabe, se esquecendo de tudo, se esquecendo que um dia ela vai estar diante do tribunal de Cristo para dar conta dos seus atos. Mas não, ela quer juntar, ela quer mais e juntar tesouro nessa terra, onde o ladrão e a traça minam. Enquanto Cristo ele deixou escrito para nós: não junteis tesouro na terra, mas junteis tesouro no céu, onde o ladrão e a traça não entram, não minam, não roubam. Mas as pessoas hoje querem juntar tesouro na terra, seus impérios, em todas as áreas. Homens, influenciadores de multidões, juntando impérios aí. E nesse momento de dificuldade, onde muitas famílias se encontram em dificuldade, em aperto, eles não têm coragem de semear na vida de ninguém um alimento, de semear uma cesta básica. Por quê? Porque ele está dentro do seu império, do seu castelo fortificado, enquanto as pessoas aqui fora estão padecendo fome, sede
E a palavra de Deus ainda diz que virão dias em que o meu povo padecerão fome e sede, mas não é fome e sede de comida e de água, mas é sim da palavra de Deus. É os dias que nós estamos vivendo hoje, dias difíceis, dias em que nós não podemos mais nos reunir nos nossos templos para adorar ao Senhor, para prestar um culto ao Deus verdadeiro. A palavra do Senhor diz aqui: homens blasfemos, desobedientes a pai e mães, e ingratos e profanos. E quantos não têm profanado os templos, o templo do Espírito Santo? Quantos não têm negado a Cristo? Quantos não têm olhado para trás? Quantos não têm abandonado a fé por causa da prostituição, por causa da droga, por causa do dinheiro, da ganância? A palavra do Senhor diz no versículo 4 aqui do capítulo 3 de 2 Timóteo: homens traidores, atrevidos e orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E quantas vezes nós não vemos isso acontecer? Está tudo tão escancarado diante dos nossos olhos. Pessoas que pregam o evangelho, conhecem muita letra, mas não têm intimidade com o mestre. Homens gananciosos, amantes de si próprio, sabe? Aí a Bíblia diz aqui, no versículo 5: tendo aparência de piedade, mas negam-lhe a eficácia, negam o poder. A pessoa prega, a pessoa fala em língua, a pessoa gira, faz a igreja pegar fogo, mas na verdade, quando acaba tudo aquilo ali, ele está jogado na prostituição, ele está bebendo pinga, ele está fofocando, ele está negando toda a eficácia da palavra que muitas vezes ele mesmo pregou, está negando a eficácia do poder do evangelho. Homens traidores, amantes de si mesmo, estão infiltrados no seio da igreja de Cristo, mas Cristo já tem a paga de cada um deles. Tá chegando um tempo, irmãos, tá chegando o tempo. Cristo, ele está voltando, Jesus está voltando para buscar a igreja lavada e remida no seu sangue. Não há tempo mais para brincar, para olhar para trás. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Cristo. Paulo está fazendo esse convite para Timóteo. Em Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo diz assim: para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que em nós há de se revelar. Você pode estar passando por luta, pode estar passando por aflição, porque você é um servo, uma serva de Deus fiel, e se dispôs a falar a verdade, se dispôs a andar na verdade, e muitas vezes sofre perseguição por causa disso. Mas Paulo diz aqui em Romanos: para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória em que em nós há de se revelar. Então fique firme, mediante essa pandemia, mediante o que está acontecendo aí fora, permaneça firme na sua fé, porque a glória que há de se revelar sobre a sua vida, não há de se comparar com nenhum tipo de aflição que nós passamos ou padecemos aqui nessa terra. Está escrito em Romanos. Olha o que está escrito. O que Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. Pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. É leve e momentânea, irmãos. Isso que nós estamos passando, isso que o mundo está passando, essa tribulação que você está passando, essa luta que você está passando, Paulo está falando em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. É leve e momentânea. Ele está dizendo que tem começo e tem um fim. Tem hora marcada. Ela começou e tem hora marcada já para terminar.
leve e momentânea. Então não abandone a sua fé, não negue a Cristo. É tempo de nós se consagrarmos, é tempo de nós buscarmos mais na palavra do Senhor, de nós buscarmos mais a presença do Senhor, no seu culto doméstico, no seu culto dentro do seu lar. Ensina teu filho o caminho que ele deve andar, inculca a palavra dentro dele. Este é o momento que Deus separou para nós se reunir junto com a nossa família, dentro do nosso lar, para podermos adorarmos a Deus junto. Leve e momentânea tribulação. Paulo está falando. Haverá um fim dessa tribulação. Há um galardão para aqueles que forem fiel até o fim. Não se preocupe, que Deus, Ele há de nos fortalecer, que você há de suportar esta luta que você está passando. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. Sofre, pois, comigo as aflições, como um bom soldado de Cristo. O Evangelho é isso. O Evangelho é renúncia. O Evangelho ele não é um mar de rosa, como muitos andam pregando, não. Porque as pessoas só pregam o lado bom, o lado gostoso da bênção. Mas aqui há um caminho estreito, há um caminho para ser trilhado, há uma porta estreita para ser trilhada, para você entrar. Porque aqueles que pregam o Evangelho, aqueles que andam no Evangelho, mas estão vivendo uma porta larga, o fim dele vai ser triste. É tempo de se converter, é tempo de voltar ao primeiro amor, é tempo de você voltar às primeiras obras diante de Cristo. Porque Cristo está voltando para resgatar a sua igreja. E aqueles que não forem achados escritos no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, junto com Satanás e os seus anjos caídos. Jesus, ele está voltando. O tempo aí fora anuncia isso. Os acontecimentos anunciam isso. E tem muito crente brincando, tem muito cristão brincando de ser cristão. Há uma paga reservado para todos aqueles que não forem encontrados no livro da vida. Hebreus capítulo 10, versículo 37 diz assim: pois ainda em pouco tempo aquele que há de vir virá, e não tardará. A igreja de Cristo já está vivendo a última hora nessa terra. Você tem que acreditar na palavra. Você tem que meditar na palavra. Nós temos que exalar a palavra. A palavra tem que estar em nós e nós temos que estar na palavra. Então aí Jesus vai falar, aí você pode pedir o que quiser e vos será feito. É tempo de buscar, meu irmão Robson. É tempo de se consagrar. É tempo de nós abandonarmos tudo aquilo que nos tira da presença de Deus. Se sacrifica ao Senhor. Olha o que está escrito em Apocalipse 22. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Possa entrar na cidade pelas portas. Faça de tudo para você entrar por essas portas. Você pode aqui na terra perder a amizade de amigos. Você pode aqui na terra perder riquezas. Você pode aqui na terra perder carro, perder empresa. Você pode aqui na terra perder até a saúde, como muitos estão perdendo aí. Mas não negue a Jesus, não negue o Evangelho. Sabe por quê? Porque se você negar, se você parar na caminhada, você não vai entrar por essas portas aqui. O que importa para mim, o que importa para a minha família, o que importa para a igreja é entrar por essas portas que diz aqui. É lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro e entrar pelas portas na cidade celeste e achar o nosso nome escrito no livro da vida. O mundo aí fora anda agoniado, correndo de um lado para o outro, como diz a palavra. Eles vão correr de um lado para o outro. Lá tem paz e lá não vai haver paz. Lá no outro lado vai ter paz e também não vai haver paz. O mundo já está assim.
Uns estão falando, eu sou de esquerda, eu sou de direita, e se esquece do que está escrito lá no livro no livro de Josué, no seu capítulo 1, onde Deus fala para Josué: Josué, não olha nem para a esquerda e nem para a direita, então somente vai em frente, porque eu sou contigo. Medita de dia e de noite nesta palavra, porque então ela te conduzirá, ela prosperará os teus caminhos. As pessoas têm buscado ensinamentos e mais ensinamentos do homem, da terra, como ser próspero, como não sei o que, como vencer não sei o que. Irmãos, o seu guia, o seu manual de vitória é a Bíblia Sagrada. A sabedoria humana, ela passa, mas a sabedoria de Deus, ela parece ser loucura para os homens, mas o Evangelho, ele é poder de Deus. O Evangelho, ele é poder de Deus na vida daqueles que creem no Evangelho. Há uma carreira proposta, e essa carreira aqui que nós estamos falando aqui esta noite é essa que Paulo ofereceu para Timóteo. Timóteo, você quer me seguir? Timóteo, eu estou diante de uma grande responsabilidade. Timóteo, eu estou aqui em Roma, estou perto de morrer na minha segunda prisão, mas olha, Timóteo, sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Não existe, irmãos, um evangelho fácil. Não existe um evangelho de facilidades. Não existe. Tem pessoas que querem servir a Jesus, que querem servir a Cristo da maneira que elas acham que tem que ser. E não é da sua maneira, minha querida. Não é da sua maneira, meu querido. É da maneira que a palavra de Deus nos instrui. Ou é desta maneira, ou então sinto muito te falar, você não vai entrar nas portas do céu, pelos portões celestes. Ou você se enquadra na palavra, ou você não vai entrar pelos portões celestes. Você pode até pregar a palavra, você pode até falar em língua, você pode profetizar, você pode curar as pessoas, mas se a sua vida não se enquadrar na palavra de Deus, você não vai entrar pelos portões celestiais. E sabe o que Cristo vai falar? O que está escrito na palavra: apartai-vos de mim, maldito, porque eu nunca vos conheci. Senhor, mas em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome nós não curamos, em teu nome nós não profetizamos. Apartai-vos de mim, que eu nunca vos conheci. Só que hoje em dia o que nós vemos é meia dúzia pregando um evangelho de facilidade. Sabe por quê? Tem medo de falar a verdade e a porta fechar. Eu não ligo se a porta fechar. Eu não tô nem aí se a porta se fechar, porque Jesus, ele é a minha porta. Aí ele fala assim, ó, e aquele que entrar, entrará, aquele que deixar eu entrar, eu vou entrar e vou sair, entrarei e cearei com ele. Não vou, aqui você não prega assim não, porque senão você não prega mais, então nem convida. Porque o evangelho, ele tem que ser pregado natural, sem arrodeio. O evangelho que liberta é o evangelho poder de Deus, o evangelho natural. Você entende? Paulo está fazendo um convite para Timóteo e ele vai dando um alerta aqui, ó. Sabe, porém, isso, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Nós já estamos vivendo esses tempos difíceis. Vão vir homens que serão amantes de si mesmo. Os homens são amantes de si mesmo. Nós estamos vendo aí já acontecendo. Homens gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes. Não é só pai e mãe, não. É desobediente a Deus, desobediente à palavra de Deus. Sabe? Aqui, ó, traidores, atrevidos e orgulhosos. Paulo está falando isso para Timóteo. Timóteo, vai vir tempos difíceis, vai se levantar homens que são traidores, são homens atrevidos e são homens orgulhosos. Homens que mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. As pessoas hoje se deleitam nos prazeres da carne, na prostituição, na bebida, na droga, na cocaína, na maconha, e não querem nem saber de Deus. Mas quando cai no leito da UTI, aí pede oração para a igreja, aí corre atrás do pastor, aí corre atrás do missionário, aí vai atrás do evangelista. Mas enquanto ele tem saúde e ele puder se desgastar na droga, na prostituição, ele tá lá e vai uma noite atrás da outra, se acabando na bebida, na prostituição, na droga, sem ter consciência que os seus pés estão caminhando para o inferno e que a palavra de Deus está se cumprindo cada dia que passa. As pessoas não querem mais escutar a verdade, elas têm cobichões nos seus ouvidos. Hoje as pessoas entram na igreja, se prega a verdade, ela sai da igreja e vai para outra igreja que
Ah, não, aqui você pode ficar aqui porque aqui não prega sobre o adultério. Irmãos, isso é uma enganação do diabo. Lá na nossa igreja nós vamos continuar pregando sobre o adultério, contra o adultério. Nós vamos continuar pregando contra as práticas de homossexualismo, porque está na Bíblia. Lá na igreja nós vamos continuar pregando contra a mentira, contra a fornicação. Nós vamos pregar esta palavra a tempo e fora de tempo. Doa quem doer. Hoje em dia as pessoas não querem mais escutar a verdade. Eu vou ler um versículo aqui e vou encerrar a mensagem. Olha o que diz aqui, ó. Apocalipse 22, versículo 15. E ficarão de fora. É a Bíblia. Apocalipse 22, 15. Não é eu, é a Bíblia. E nós temos que pregar isso aqui, ó. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros. Então você que é crente, e você também que não é, e fica consultando lá seu horoscópio, sei lá como é que fala o nome lá, seu signo, essas coisas, sai dessa, senão você vai ficar de fora. Sai dessa. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros. Você que adultera, que tem um relacionamento à parte ao seu casamento. Você que adultera a palavra de Deus. Você que adultera uma cédula de identidade. Você que adultera uma cédula de dinheiro. Vai ficar de fora. Os adúlteros, os homicidas ficarão de fora. Os idólatras. Sabe aquela imagem que você tem de trás da porta? Aquela ferradura que você tem pendurado lá na porta? Sabe aquele altar da Santinha lá? Ave Maria, da Guadalupe, sei lá de quem lá, do Santo Antônio e de outros mais? Joga fora isso aí, irmão. Isso aí é maldição na sua vida. Senão você vai ficar de fora. É Apocalipse 22. Isso aqui tem na Bíblia dos crentes e na Bíblia dos católicos, viu? Pode ler lá na sua Bíblia lá, você que é católico. Tem lá na sua. E ficarão de fora. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama. Olha só daqui. E pratica mentira. Seu mentiroso, sua mentirosa. Você vai ficar de fora, viu? Larga a mentira, que senão você vai ficar de fora. Jesus está voltando. Ah, mas é só uma mentirinha. Vai ficar de fora. Cuidado. Cuidado. Em 1 minuto. Ó. Em 1 minuto. O diabo transportou Jesus para um alto de um pináculo e mostrou todos os reinos da terra e falou: se você me adorar, eu te darei todos os reinos. Cuidado, em 1 minuto ele pode roubar a sua salvação. Em 1 minuto, você que é crente, por causa de uma mentira, você perde a sua salvação. Larga a mentira, larga o adultério, larga a feitiçaria, a bruxaria, larga. Hã? Larga as práticas de sodomismo, larga. Larga, se quiser entrar pelos portões da mansão celeste que está escrito no versículo de cima, larga a mentira. Ó, ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, todo aquele que ama e pratica a mentira. Larga enquanto é tempo. É interessante porque tem um monte de gente que conhece a palavra. Alguns até pregam, mas vive uma vida de mentira, vive uma vida de engano. Como assim, evangelista? Já foi casado, hoje está no adultério. Se separou. Fica pegando um monte de menininha aí achando que ninguém tá vendo. Tá vivendo uma vida de mentira. Não vai entrar. Tá na Bíblia. Quer ver mais? Tá pregando o evangelho. Mas quando termina, sai da igreja, vai pro boteco beber um vinho. Vai pro boteco beber uma cachaça. Não vai entrar. Vai ficar do lado de fora. Mas e aqueles que escutaram a palavra que ele pregou? Esses, se colocar a vida em ordem, eles vão se salvar. Mas aquele que pregou a palavra e vive na mentira, no engano, na bebida, nas drogas, na prostituição, vai ficar do lado de fora. Cuidado, pregador. Você mesmo, você, pastor. É para todo mundo a palavra. Não é só para os irmãos. Não é só para quem é da igreja. É para os ímpios também. A palavra corta para todo mundo, até para mim. Porque acontece. Você entende?
Naquele dia, a palavra de Deus diz que naquele dia muitos vão dizer: Senhor, mas no teu nome eu não expulsei demônio, no teu nome eu não preguei, no teu nome não profetizamos, no teu nome nós não curamos. E Deus vai falar assim: apartai-vos de mim, maldito, que eu nunca vos conheci. Então toma cuidado, é a palavra. E eu vou encerrar a mensagem aqui porque já está dando meu tempo. Fica com esta palavra. Preguei aqui em Timóteo, Apocalipse foi só o final da palavra. Timóteo aqui, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 3. Você que está pensando que o evangelho é um crente dodói, que está pensando que o evangelho é só tranquilidade, Paulo falando para Timóteo: sofre, pois, comigo as aflições. Aflição, grande sofrimento no dicionário. Amargura. Quer servir a Cristo? Vai sofrer, vai passar amargura, vão te caluniar, vão muitas vezes falar mentiras contra a sua vida, vão se levantar contra você, contra o seu chamado, contra o seu ministério. Vão se levantar, porque eles vão querer ter o que você tem, mas não estão dispostos a pagar o preço que você paga por isso. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo. Vai sofrer. Vai passar por aflição, vai passar por grande sofrimento, vai passar por dor, amargura, padecimento. É um convite inesperado que Paulo está fazendo para Timóteo. Timóteo, o caminho é esse, Timóteo. Mas olha o que está escrito em Romanos 8,18. Para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que há de se revelar. Não são para comparar com a glória que em nós há de se revelar. Por isso que vale a pena. É por isso que vale a pena nós ficarmos firmes no Evangelho. Por isso que vale a pena você, mesmo diante da aflição, da dor, do sofrimento, continuar firme. Porque a glória que há de se revelar em nós não dá para se comparar com essa aflição. Aí em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17, Paulo vai falar bem assim, é uma leve e momentânea tribulação. É leve, aguenta mais um pouco, irmãos. Aguenta, igreja. Aguenta, igreja. Aguenta, irmã. Aguenta, irmão. É leve e momentânea. Vai passar tudo isso. Vai passar em breve. Aguenta só mais um pouquinho, porque vai passar. Sabe o que é a nossa esperança? Eu vou fechar a Bíblia, senão eu não paro aqui de pregar. João capítulo 14. Jesus falou bem assim: eu vou preparar lugar. E se eu for outra vez, virei. Para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ele foi. E ele vai voltar para resgatar a igreja. Uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Uma igreja santa. Independente de placa, ele está voltando. Então saiba que o caminho do evangelho é esse, irmãos. É um caminho de renúncia. É um caminho que todos os dias nós vamos ter que pegar a nossa cruz. E eu vou encerrar agora aqui para começar a orar pela sua vida.